Boa noite, aqui eu estou na Barra de São Miguel, Alagoas, uma das praias mais bonitas do mundo. E estou aqui descansando, mas também estou estudando bastante, estou pesquisando, fazendo alguns trabalhos, até inclusive um dos livros que eu estou produzindo atualmente, que é Esquerdopatia. Também estou formatando o método Zendo, também o programa Zendo mas sou psicólogo, formado em pós-graduação pela PUC de Minas Gerais, já fiz 14 filmes como cineasta, faço curso de formação de ator de cinema, teatro, TV, internet e rádio. Também já apresentei vários programas de televisão e rádio, tenho colunas de jornais, sou imortal da Academia Palmeirense de Letras. Estou aqui numa casa de praia, a convite, produzindo algumas coisas interessantes também, né? Porque no nosso carnaval tem os blocos também aqui muito bons aqui, a praia está maravilhosa, mas eu vim falar aqui, eu me formei o ano passado em Direito e eu descobri que algumas coisas que eu quero questionar com vocês que fazem direito, que são advogados, são promotores, juízes, hoje desembargadores e tudo, que eu acho que existe, eu vou falar de algumas falhas que eu percebi nessa formação que é feita para várias pessoas. Primeiro, eu quero colocar que, em termos gerais, eu acho a justiça brasileira extremamente injusta. Ela não cumpre a sua principal missão de provocar justiça à maior parte das pessoas. Então, há uma incompetência que tem várias causas, a quantidade de processos, a falta de respeito às forças de segurança, nível salarial, etc. em si. Mas eu não vou abranger neste vídeo do canal Professor Herbert Lisboa Torres essas nuances, né? Eu quero colocar da Faculdade de Direito, da formação. Para começar, um dos grandes erros já de exemplo é que o ministro do Supremo Tribunal Federal, apesar de estar na Constituição, são indicações políticas do presidente, né? Não importa lá, nem tem um deles que nem qualificação tem de ensinar numa faculdade de Direito, não tem. Então isso para mim é um absurdo existir isso no curso de Direito, né? Essa falta de competência operacional, inclusive pelo MEC, para ensinar numa faculdade de Direito, né? Mas algumas coisas são curiosas que eu vou passar para vocês, eu espero que suscite aí no sininho, vocês coloquem, se inscrevam no canal e comentem também, que se vocês vivenciaram, vocês concordam ou não concordam comigo, vou colocar aqui. Primeiro, pelo que eu percebi, grande parte das faculdades de Direito, talvez a maioria, os alunos não recebem aulas de promotores, desembargadores, juízes, digamos, defensores públicos. Esses, obviamente, são comissionados, já estão no trabalho, e a gente recebe mais, pela minha visão, posso estar até errado, um curso de advocacia e não de direito. Então, praticamente, acabei a faculdade e só tive praticamente aulas com advogados. Eu não estou tentando lembrar aqui se teve algum promotor, algum juiz, depois de 5 anos eu não lembro de nenhum. Só tive aulas com advogados, então a gente passa a ter uma visão extremamente fraccionada, um pedaço só da justiça brasileira em relação à questão do direito, do ensino, da formação das pessoas que vão ser profissionais, e grande parte desses vão ser promotores, desembargadores, juízes, etc., e não foram formados em nada sobre isso. Pelo contrário, nas faculdades de Direito, o juiz é chamado como Deus, ele não diz que é Deus, acha que é Deus, então existe uma briga entre classes em relação a isso, se vangloria demais a questão da função do advogado e rebaixa algumas em relação àquilo ali. Então você acaba tendo uma visão só de defesa
mesmo das coisas erradas do Brasil, você passa, não sei se propositalmente, de fato, formado, o MEC tem estrutura que eu não confio, é uma estrutura, na minha opinião, pré-comunista em si. Eu tive vários professores que os que se posicionavam eram mais comunistas, entendendo talvez propositalmente, que a questão da lavagem cerebral do formador de direito. Então, em consequência, nós temos disso também, nós temos um país extremamente injusto, como diria a filosofia antiga da Grécia, a importância seria a justiça justa, e não a justiça injusta. Né? Justiça todo lugar tem. Né? Outro fator importante dentro do curso de Direito é que os alunos que eu encontrei na faculdade todinha e de outras que eu perguntei às pessoas, em termos estimativos só, não é pesquisa, né? Alguém um dia pode fazer a pesquisa, para mim, 90% a 80% são pessoas que são antiéticas. São pessoas que na vida real, são pessoas que vão ser pró-defensores de bandidos em si. Certo? Defendem bastante a injustiça, ou então a sua ganhar com aquele ali em cima do cliente só. Não defende a ideia da justiça em si. Né? É isso que eu encontrei na faculdade de Direito, né? E eu vi em outras faculdades também. Então nós aprendemos a bandidolatria, a idolatrar aos bandidos, coisa que o comunismo brasileiro está ensinando, como o feminismo, a ideologia do gênero e outras estratégias insanas e maldosas que são tão ensinadas. Então, essas pessoas que vão se formar são pessoas que vão produzir bastante maldade, vão usar todos nosso sistema penal, nosso sistema de direito é extremamente falho, ruim, é complexo. Nós temos mais de 1.800 leis e normas em si, e a coisa é muito confusa no Brasil. Não há uma definição do direito em relação a transformar a sociedade em melhor. Sem contar com isso, aí saindo um pouco da faculdade, os juízes estão abarrotados de processos e, contrapeso a isso, as delegacias só conseguem realmente, os delegados, pelas péssimas condições de nossos policiais, de estrutura, de dinheiro, de condições, digamos assim, até investigar só 5 a 10% dos casos de crimes existentes no país, sem contar com aqueles crimes institucionais, né? Como um delegado da Polícia Federal falou, nós atualmente estamos vivendo um tipo de crime institucional, uma quadrilha de crime institucionalizada. Ou seja, isso quer dizer que os próprios poderes estão dentro da criminologia em si. Então, como eu sou psicólogo e falando no nível de criminologia, nós temos criminosos sendo treinados para serem advogados, principalmente advogados e bandidos. Então, eu acho que é uma crítica muito forte. E quando eu fui fazer o TCC, eu achei muito estranho, porque teve um professor que eu gostaria que ele fosse meu instrutor. Ele não teve realmente tempo, ele era muito requisitado aqui no estado de Alagoas. Me passaram 2 professoras, uma não aceitou e a outra depois aceitou, e no dia de eu entregar o TCC ela fugiu, não disse que não ia assinar, e a outra também, e eu descobri que as 2 também são pró-comunistas. Né? Agora estamos no quarto, estamos terminando essa questão, mas em termos gerais, no Brasil, nós não temos uma justiça brasileira. A justiça brasileira é de pior qualidade. Né? Pior qualidade. Para começar, a gente vai discutir a questão do Supremo Tribunal Federal,
onde tem ministros que, eticamente falando, são das piores espécies. São raros os que estão lá, que realmente querem a justiça, de fato. E a gente tem eles como o órgão máximo da justiça brasileira. Então, lá em cima, se as decisões maiores já são feitas por pessoas antiéticas e criminosas até, em determinados aspectos, como é que o resto vai ficar? Entendeu? Então, você às vezes você tem um promotor, um advogado, um juiz justo, né, que promove realmente a justiça, mas chega no final as coisas pioram bastante e vão ser levadas sempre para o lado criminológico, desde a criminologia de matar em si, até a criminologia institucionalizada, de, por exemplo, você exigir impostos do indivíduo e, em contrapeso, vários processos a favor do indivíduo dentro da administração pública são rejeitados, não são respeitados e até alguns são reduzidos. Eu tenho um caso de redução de pensão de um decreto que foi depois que a pessoa já estava com pensão, e mesmo assim foi retirado, e até hoje é retirado o percentual por causa do decreto que foi colocado. E eu quero terminar conversando sobre essa questão do Código Penal brasileiro. O Código Penal brasileiro é péssimo, é horrível, é um lixo, na minha opinião. Com exceções de parte do Código Penal, digamos que 10 a 20% do Código Penal, segundo a minha opinião analítica. É muito cedo que eu quero seguir a carreira de doutrinador jurídico também. Eu acredito que hoje eu estimaria entre 10 a 20% que as leis brasileiras são realmente justas. Em uma lei, a justiça teria que ser justa, como os próprios filósofos gregos colocaram. Então, justiça que não é justa é uma lei que não presta para nada, só presta para dar mais injustiça em si, né? Então, o Código Penal brasileiro é bandidolatra, ou seja, ele protege o bandido e não protege o cidadão. O Código Fiscal também, ele faz o indivíduo pagar vários tipos de impostos, inventa muitos impostos em si para o indivíduo, e a pessoa perde. Quando a pessoa tem os direitos, a maior dificuldade é ter os direitos de fato sendo respeitados. Então, isso precisa ser mudado, alterado amplamente para as próximas gerações. Então, esse portal vai servir dessa conscientização também, mas vai servir também de entrevista, de muitas coisas boas. Inscrevam no canal, aperte no sininho, ajude, porque é um canal que eu quero trazer conteúdo para você. Se você está interessado em coisa fútil, não fique nesse canal. Eu sugiro que você procure outros tipos de canais fúteis, que não vão lhe dar nada, só vão dar besteiras ou coisas que não vão ser úteis para seu amadurecimento, para a sua vida em si como ser humano, né? Aqui eu vou trazer psicólogos, vou trazer sociólogos, pessoas, policiais, gente que vai buscar trazer coisas boas para você, mesmo que sejam contra o status quo atual da sociedade, né? Como, por exemplo, a sociedade diz atualmente que a maior doença da humanidade vai ser a depressão, né? Saiba, por exemplo, que o câncer, grande parte dos cânceres, poderia ter sido evitado no mundo, porque as autoridades do mundo inseriram produtos no mercado com substâncias cancerígenas e ganham depois com isso com o câncer do indivíduo. Então, quantas pessoas já morreram devido ao câncer? Então, agora é a depressão. Mas continua o câncer tendo lá. Porque também muitas pessoas vão ganhar. A pessoa deprimida é uma pessoa extremamente dominada, né? O máximo que ela pode fazer de ação em si, que ela tem forças, é um suicídio, né? Um suicídio, né? Então, graças a Deus, a psicologia e a psiquiatria evoluíram bastante no sistema de remédios, no sistema de formas terapêuticas, para ajudar ao indivíduo com depressão, né? Mas queira saber que, infelizmente, o Conselho Federal de Psicologia hoje em dia é um conselho extremamente vendido ideologicamente para o comunismo, né? Inclusive o presidente é ateu, membro da CUT, do PT,
foi para a posse do Maduro, né? E é um cara que está perseguindo psicólogos cristãos, principalmente porque os cristãos podiam ser budistas, tudinho, porque o cristianismo é a maior religião do mundo. Então eles estão caçando, até no Facebook pessoal de um psicólogo, que não tem nada a ver com a profissão em si. Ele pode dar a opinião dele como ser humano, a Constituição permite, a liberdade de expressão. Eles estão processando via isso e até caçando, porque eles estão com poder na mão. Então é por isso que eu peço a intervenção jurídica institucional no Conselho Federal de Psicologia e em alguns regionais que estão sendo ideologizados, estão se transformando balcão ou setores ideológicos comunistas em relação a isso. Então a justiça não é feita no Brasil e ela precisa começar a discutir bastante ética. Por exemplo, na faculdade de Direito, eu era um dos únicos que assistia a aula do Código de Ética do advogado. Ficavam 3 a 4, eu só vi no máximo, no ano que teve Código de Ética do advogado, no máximo 7 alunos na aula. Por incrível que pareça, ninguém queria assistir o Código de Ética do advogado, né? Então, ética deveria ser uma das prioridades. Já que eu estou falando da faculdade de Direito, deveria ser uma das maiores prioridades a questão ética. O problema é que as pessoas que dão aula não são éticas também, a maioria não é ética, entendeu? São pessoas que ensinam bem, às vezes não, às vezes impõem a forma errada. O objetivo de um professor tem que ser de ensinar e não de passar matéria e que os outros se virem para aprender. Ele tem que ter objetivo didático, de saber se cada um dos alunos está aprendendo de fato, né? Isso não é feito na grande parte dos professores. Eles estão interessados em cumprir a carga horária do MEC, ou então da faculdade em si. Então, isso é outra... Até na própria faculdade de Direito eu encontrei isso, professores interessados só em passar matéria, vamos embora logo, escrevam logo, ou então se não escrever, perdeu, acabou. Então não tem ética nessa questão. Então, enquanto a gente não discutir ética e começar isso entre o pai e a mãe e o filho, entre as religiões e os seus seguidores, seja lá qual religião seja, ou qualquer sociedade que você conviva de fato, a gente não vai melhorar muito esse país. Esse país, o maior problema que as pessoas dizem é a educação, né? Eu estou falando de educação agora, mas o maior problema que tem é não ter ética para ensinar a educação. Então, eu não ter ética para fazer qualquer coisa é a pior coisa. Então, se não tiver ética, não tem uma educação correta, adequada. Você forma bandidos. Bandidos que podem até ser piores do que os bandidos que estão lá no morro, que usam armas para matar. Porque uma canetada de um indivíduo antiético, um cara que é presidente, ou então ele é um ministro, tudo, pode destruir muito mais vidas do que um bandido lá do morro ou da periferia que roube para ter um celular, que mata uma pessoa. Então vamos pensar sobre isso. Nós precisamos ter, eu tenho 56 anos, vou completar 57, e eu quero fazer esse canal também em prol de que a gente tenha, eu vou morrer um dia, mas que a gente tenha uma sociedade muito mais produtiva para os nossos filhos, os nossos netos. E eu quero, a última mensagem que eu quero fazer, já que eu estou falando de direito, né, da faculdade de direito, a faculdade de direito deveria ensinar o direito, não ensina direito, a maioria ensina antieticamente, né, ensina a ganhar dinheiro com o direito, né, em si, esse é o grande objetivo que tem. Poucos professores realmente são éticos. Está certo, nós precisamos sobreviver, né, mas ensinam a tentar fazer o máximo para ganhar dinheiro em cima do cliente em si, até os próprios formadores de opinião. E como eu quero dar um último recado para você que é pai, mãe, filho, que é membro da religião, ou é um líder de uma religião, de uma instituição, de uma organização, de uma associação, de uma ONG em si. Procure corrigir a sua ética.
A sua ética é o que vai dar a noção que vai fazer melhorar esse país. Por isso que esse país é um país que sempre vai para frente, nunca ficou na frente. Nós estamos, para terminar, em um dos últimos lugares em educação no mundo. E nós nos vangloriamos, professores educadores, a gente vê vídeos, vê na televisão falando de educação em si. Nós somos um dos últimos da educação do mundo. Um dos últimos. Esses educadores que são especialistas estão dizendo isso, devia se fazer isso dessa forma. Eles, a maioria deles, 90% estão comprados ou estão errados, tá? Infelizmente, até o sindicato dos professores, eles estão comprados ideologicamente pelo comunismo e pelo islamo-comunismo também. Então não espere muito disso não. Você, cidadão, você cuide da sua família, cuide da ética dos seus filhos, das pessoas que tem. Graças a Deus nós temos professores maravilhosos que querem o bem seu. Então se apegue a eles, peça ajuda a essas pessoas, essas que realmente querem o bem da sua sociedade e de você mesmo. Tá certo? Aperte o sininho, vamos terminar, né? Se inscreva no canal, comentem, discutam comigo, coloque outras também propostas de discussão desse canal. Esse canal vai ser de conteúdo. Se você quiser conteúdo, vai ter aqui conteúdo. E a gente vai trazer também especialistas, pessoas para discutir essa questão da melhoria da sociedade de fato, e não por uma questão política, uma questão partidária em si. Nós estamos acima dessa situação, porque somos cidadãos. E esse pessoal todinho depende de todos nós cidadãos. Tá? Muito obrigado, fiquem com Deus, aperte o sininho, se inscrevam, comentem, não deixe de comentar não. Se não quiser opinar sobre o assunto que eu acabei de colocar, deem sugestões também de assuntos que, se eu não souber, eu vou tentar estudar para atender e fazer o vídeo para você e faço em sua homenagem. Eu cito o seu nome aqui também no vídeo, tá bom assim? Combinado? Tá bom? Meu nome é Herbert, estou em Maceió, estou na Barra de São Miguel agora, né? Que é pertinho de Maceió, cidade satélite aqui. Curtindo o meu carnaval, mas a curtição do carnaval para mim também é fazer isso. É gerar conscientização. Use o carnaval de uma forma consciente, não só para fugir da realidade. Tá bom? Muito obrigado, um abraço para vocês, um beijo, muito bom, e que Deus proteja vocês. Tá bom? Tchau, tchau.